Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando ainda na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, no capítulo 3º, que fala da volta do espírito, extinta a vida corpórea para a vida espiritual. Nós estamos ainda no tema a separação da alma e do corpo. E hoje nós vamos falar da questão número 158, onde Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: o exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para, enfim, renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Ou seja, se referindo, do exemplo da lagarta, E aí os espíritos respondem da seguinte forma: uma ideia acanhada, a imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. E assim termina a resposta dos espíritos para Kardec. Ou seja, dando aqui um exemplo de que a ideia da crisálida ela é um ponto de partida, mas ela se diferencia em alguns aspectos, porque a transformação da lagarta ela ocorre apenas no mundo físico, ou seja, a lagarta, enfim, ela está rastejando, depois, enfim, ela se torna ali a borboleta e aí, de fato, ela dá voos, mas isso é a transformação praticamente do mundo físico, Quando nós olhamos para o mundo espiritual, obviamente, é muito mais amplo do que isso, aonde Miramês faz aqui até um comentário sobre essa resposta, que foi o seguinte: acho que é muito importante esse ponto, que é o que realmente nos diferencia, que a transformação que ocorre, a diferença é que uma é no mundo físico apenas, e a outra é a transformação do mundo espiritual, que aí sim é a transformação moral, não só da transformação que ocorre no corpo físico ali, mas na questão dos pensamentos, da índole das pessoas, que aí vem a transformação espiritual, que é este sim que nos importa. Mas vamos lá, vamos ver o que Miramês trouxe referente a essa resposta. Ele diz o seguinte: vidas sucessivas. Já se tentou por diversos meios desvirtuar a lei da reencarnação. Entretanto, não se conseguiu por ser uma lei de Deus que vigora em todos os mundos onde dela se necessita. Olha que ponto importante, ou seja, ainda onde tem mundos que a reencarnação ela ocorre, ela é uma lei universal, porque através dela é que a gente realmente consegue galgar os degraus espirituais. Nem todos os mundos necessitam, porque tem muitos mundos mais avançados, onde os espíritos que lá habitam já estão em outros patamares diferentes do nosso, que necessitamos da reencarnação para avançarmos, nas diferentes sucessivas existências que temos, A comparação da lagarta com a crisálida já nos mostra a ideia mal formada sobre a reencarnação, confundindo-a com a definição de ressurreição. O espírito atento, porém, acha a figura boa, mas incompleta na sua estrutura. A lagarta transforma o próprio corpo físico em borboleta. E no caso da reencarnação, lei divina no meio humano, o espírito deixa um corpo para depois renascer em outro diferente em diferentes grupos familiares. Ou seja, reforçando o ponto, que através da reencarnação, das sucessivas vidas, vamos avançando, passando por diversas experiências, e essas experiências é que realmente faz com que a gente cresça, porque em cada experiência nova, ela vem de acordo com a nossa necessidade. Às vezes nós evoluímos bem em uma parte, não evoluímos tão bem em outra parte. Essas existências diferentes, em diferentes grupos familiares, vai nos trazendo aquilo que chamamos da vivência diante daqueles pontos que necessitamos. Quem entende as leis de Deus e costuma meditar sobre elas deve fugir do ao pé da letra, para procurar sempre o espírito de todas as coisas. Já escrevemos a luvas essa mesma frase, mas achamos conveniente repeti-la. Quando pensarmos, falarmos e escrevermos, lembremo-nos sempre da universalidade das coisas. Não nos deixemos prender por fatos ou ideias estreitas. Não neguemos as coisas que desconhecemos. Coloquemo-nas nas mãos do tempo.
que Ele sabe selecionar, entregando-nos a verdade que sempre fica de pé em todas as leis, em todas as lutas ideológicas. Quando alguém nos trouxer ideias novas que desconhecemos, mantenhamos a serenidade diante de tudo que se movimenta e cresce em nossa frente, porque somente a vontade de Deus permanecerá para sempre. Usemos da oração na seleção dos conhecimentos, porque Deus nos ajuda por meio dela mais diretamente. Olha a importância de quando nós fazemos a oração sentida, verdadeira, que através dessas orações a espiritualidade superior, né, ela busca trazer, né, novos conhecimentos através das orações, melhorando nossa compreensão. Né? Os espíritos encontram dificuldades para falar aos homens na mesma linguagem conceitual. Entretanto, nunca deixam de tentar, para que a verdade se estabeleça sem violência na mente e no coração dos seres da Terra. Ou seja, mesmo assim, eles tentam fazer isso, mas de uma forma natural, né? Para que não seja uma coisa forçada, e sim um conhecimento, né? uma verdade que chega no tempo certo. Né? Os homens, frequentemente, dão má interpretação às ideias que assimilam do mundo espiritual elevado, mas isso é uma luta que deve continuar. O processo mediúnico se aprimora cada vez mais, não pela vontade das criaturas humanas, mas sim pela lei de crescimento de todas as coisas. Pois não somente os homens estão sujeitos à evolução, mas todas as coisas. Ou seja, o universo ele é solidário, né? Então há uma necessidade por todas as partes, né, evoluírem. Então, não somente a questão das leis que envolvem os homens, mas todas as leis que envolvem, né, o universo como um todo. O universo é uno em todos os seus aspectos da expansão, e é como que o corpo de Deus. As almas da Terra estão ligadas a ela, que, por vezes, negam certas leis que regem e comandam a elas próprias, como é o caso da reencarnação. O que estaria fazendo a inteligência que manobra o raciocínio em mínimas coisas, ao deixar escapar uma verdade fundamental para a vida, para a justiça e a esperança? Ou seja, né, o que estaria fazendo? Não faria sentido algum, né? Porque as coisas se coordenam entre si. Né? O que devemos pedir a Deus nas orações é compreensão, porque quem compreende vive melhor. O mundo está passando por crises de todos os matizes, não por lhe faltar algo, mas por orgulho, vaidade e egoísmo, que dominam os corações de grande parte dos dirigentes da terra, faltando-lhes desprendimento em favor dos que sofrem mais, a famosa falta de sensibilidade, né? Todos nós corremos para o mesmo objetivo, a evolução. Uns estão mais adiantados, outros nem tanto, mas os que não estão tão adiantados convivem conosco, que nós, como seres universais, né, da família universal divina, devemos sim olhar para aquele irmão, para aquela irmã que está em situação mais difícil, estender a mão, trazer com aquela pessoa, através dos exemplos, né, através das atitudes, voltada para o bem, para sim também resgatá-los e ajudá-los naquilo que podemos fazer de forma natural e verdadeira. Né? É, enfim, a falta de Cristo no coração. Eles não deixam lugar para Jesus no comando dos sentimentos, pelo fato de amarem mais a mentira que a verdade. E assim encerro o comentário de Miramês sobre essa situação das almas. Né? Bom, fazendo aqui um breve resumo, né? É óbvio que o exemplo da lagarta aqui, ela tem o seu ponto, né, de reflexão, que nós somos seres também que nascemos ali, estamos no desenvolvimento, e na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, né, avançamos coisas maiores. Mas quando nós nos comparamos o mundo físico com o mundo, né, espiritual, nós perdemos até a noção, porque o mundo espiritual é o universo, é onde realmente o espírito está, né, a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então, veja, a metamorfose ocorre no mundo físico apenas nas questões físicas, mas o que importa é a metamorfose do espírito, né? A transformação moral. Isso vai além do mundo físico, porque nós somos seres espirituais que estamos momentaneamente aqui no planeta Terra, mas habitaremos novos mundos e na medida que nós formos evoluindo, iremos para mundos melhores, onde não haveremos essa necessidade tão forte ainda da matéria preponderando sobre a vida aqui no planeta Terra. Então vejam, a maior transformação, a maior metamorfose aqui é a metamorfose do espírito, a transformação moral, né? Os valores, os princípios, valores éticos, né? Condutas morais que realmente mostram ali que nós estamos preparados, estamos assim, vamos dizer assim, interiorizados com os valores, né, de Jesus, porque ele sempre diz para nós, né, que devemos amar a Deus
sobre todas as coisas, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que nós vamos fazer isso? Através de bons pensamentos, bons sentimentos, né? Qual é a nossa intenção por trás das coisas que estamos fazendo? Porque às vezes você vê a pessoa fazendo ali, mas está se aparecendo para a sociedade, não está verdadeiramente fazendo porque realmente ela quer fazer, é mais para se vangloriar, né? E muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, o que a gente assiste é isso, né? É aquela pessoa que está fazendo ali uma propaganda de si mesma, mas eu pergunto, né, qual é o sentimento que está envolvido naquilo? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, passa por isso. Fazemos aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, né? À medida que nós usamos com os outros, é a medida que será usado conosco, né? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Então, acho que essa lição trouxe pontos muito importantes, comparando aqui, né, a crisálida da lagarta, juntamente com a transformação moral, né, espiritual, mas quando nós olhamos para o que nos aguarda, né, no mundo dos espíritos, é uma coisa amplamente, né, universal. Então, a transformação ela precisa partir de dentro para fora. E aí sim nós vamos alcançar, né, o tão sonhado, né, a tão sonhada, né, condição de espíritos elevados, né? Mas para isso temos que passar pela lei da reencarnação, que através dela, das sucessivas vidas, das várias experiências em diversas situações, é que vamos testar de fato se estamos prontos, né, para dar o próximo passo na escalada evolutiva. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.